Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Pietro Lima. Eu sou a Malu Endringer e hoje a gente está aqui com o Dr. Antônio Viana. Fez medicina pela Faculdade de Campos, cirurgia geral em São José do Avaí, cirurgia do aparelho digestivo pela UFES e nutrologia na USP. Essa é a fera, rapaziada. Vamos falar um pouco hoje sobre abdômen agudo. Chama atenção, né? Porque, assim, é muito sindrômico. A gente sabe que são vários diagnósticos diferentes. Pro clínico, vem a barriga, dá uma tremida, né, Malu? Dá. Saber mas o que hoje que não vai é. fazer mais não, né? Chega disso. Com certeza não. Pessoal, a gente fala um pouco hoje, quem trouxe esse episódio agora pra gente, tá? Quem tá com a gente nesse episódio? A gente tem que lembrar que nosso baita patrocinador é a DocStage. Então, pessoal, precisou de contabilidade que faz sentido pra você, que realmente pro médico, que sabe lidar com o médico, sabe que o médico, às vezes, na correria, precisa de alguém pra responder rápido ali. A DocStage é essa, pessoal, é essa galera, pessoal. Então, assim, precisou de um hub, não só, Antônio, não só contabilidade, mas assim, a parte de finanças. Inclusive. Pô, a minha também, irmão. Sério, os caras são bons, né, velho? Diferente. Os caras são diferenciados. Pessoal, pensou em contabilidade DocStage. Os caras são muito bons. Pra médico não tem nem discussão. Agora, vai fazer essa cirurgia geral, quer ser cirurgião, precisa de entrar com alguém que realmente te dê esse valor. Aí entra a média aí, né, Manuzinha? Nossa, é um apoio, questão comentada, flashcard pra e você material, treinar. Manu, fala aí. Bom demais, gente. Animal, hein? Uso super pra estudar. Pessoal, o médio, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de se preparar para a residência médica. Os caras têm um aparato muito absurdo, IA pra te ajudar, bicho. O cara tem IA pra quantificar em relação ao sucesso das questões. É um negócio muito foda. Direcionar seu estudo pra prova que você quer prestar. Muito animal, pessoal. Pessoal, pensou em residência médio e bota cupom lá que tem cupom EmergenCast pra desconto, tá? E outra coisa importante, cara, vou fazer residência depois. Dá um plantãozinho aqui, quero saber sobre abdômen agudo, mas eu quero saber um pouco mais sobre os guidelines, o que tem sobre manejo de droga. Aí tem CalcMed. CalcMed é um aplicativo, então é um super top em relação a saber dose, cara. Tudo que tem de relação a calcular, às vezes aquele chá de mel que vem na cabeça, tá ligado? Então é lá que você vai conseguir ver isso aí. E tem cupom EmergenCast também. Bota lá, que bicho, vai te ajudar muito no plantão até depois que fazer a residência. Beleza? E hoje bate-papo, como é que é, Malu? Fala pra gente. Então, para começar o nosso bate-papo, a gente não tem só um tipo de abdômen agudo, né? Quais que são as classificações? Perfeito. Essa aí eu acho que é a pergunta inicial que todo mundo deve se fazer e que todo mundo deve ter na ponta da língua, né? Sim. Todo médico recém-formado, nem digo nem médico, todo acadêmico, todo interno deve saber falar os 4 principais tipos de abdômen agudo, que são inflamatório, perfurativo, obstrutivo e qual mais? Fala pra mim. Hein? Infeccioso. Tá bom? Tá bom pra vocês? Então é basicamente esses 4. E eu acho que a gente deveria focar hoje no abdômen agudo inflamatório. Porque é a grande dor de quem vai pro pronto-socorro, de quem tá ali na linha de frente mesmo, é o abdômen agudo inflamatório. A gente percebe que a alta mortalidade está relacionada ao atraso do diagnóstico desse tipo de abdômen agudo. Então acho que vale a pena a gente focar um pouquinho mais em discutir sobre isso hoje. Cara, Antônio, interessante. O que caracteriza um abdômen agudo, irmão? Abdômen agudo. Por que isso é tão sindrômico, isso é tão generalista assim? Por quê? Esse nome, né? Esse nome agudo, toda vez que a gente fala em alguma coisa aguda na medicina, a gente está falando de algo que está acontecendo naquele momento. Isso é muito importante. Por quê? A dor abdominal é um desafio muito grande, né? Então, é muito comum a gente ter atraso no diagnóstico de diagnósticos de alterações abdominais. Então, quando você fala a palavra agudo e associa ela ao abdômen, já está dizendo para você que você está diante de uma emergência e que você precisa intervir. EmergenCast, então a gente está falando de emergência de verdade. Tem como ser diferente, né, irmão? Não tem como mudar. Então, quando você pensar em abdômen e associar ele à palavra agudo, você tem que estar na sua cabeça de que você está diante de uma emergência médica. Muito comum a gente levar em consideração emergência quando a gente fala de quê? De trauma, tiro e tudo mais. Mas o abdômen pode ser uma emergência fatal se for retardado o diagnóstico e se você não intervir de maneira correta. Boa, irmão. Perfeito. E umas preocupações em relação a diagnóstico do abdômen, né, cara? Porque, assim, o abdômen inicialmente, a gente sabe que tem um peritônio, né, velho? Então, assim, vai começar a inflamar ali, pode ficar difícil de localizar. Ainda mais nas fases iniciais, né? Depois a tendência é que depois falam aquele plastrão, né? Isso. Que o aumento começa naquela bloqueada.
isso às vezes dá uma referenciada. Mas no início é difícil, né, velho? Muito difícil. É um desafio muito grande, inclusive até para cirurgiões. Às vezes é complicado. A gente consegue ver isso muito bem na residência. O R1, o R2. Quando você começa a sair do R1 e entrar no R2, você já está mais safo ali de fazer um bom diagnóstico de um abdômen agudo. Mas é muito desafiador você executar e você identificar que é de fato um abdômen agudo e qual é a origem daquilo ali. Por isso a importância da velha e boa medicina, que é a anamnese, história clínica do paciente. Isso tem que ser muito bem coletado e muitas vezes isso é negligenciado. É muito comum você se preocupar direto com a dor sem se preocupar com a história. E muitas vezes a história vai te dar o diagnóstico até mesmo antes de você colocar a mão na barriga do paciente. Então vejo que é muito comum ter essa dificuldade, até mesmo por conta dessas questões. Existem outras causas que simulam esse abdômen agudo, por exemplo, desidratação. É uma coisa que pode causar uma dor abdominal totalmente relacionada a um possível abdômen agudo, e isso pode confundir. Então a gente vê que essa é uma dor muito grande. Então é importante a gente discutir sobre isso, falar sobre isso, e tentar em algum momento colocar isso em prática, inclusive, né? Tentar treinar cada vez mais os internos, os médicos recém-formados, para que isso não seja tão desafiador como é. Principalmente como é que a história clínica guia muito, né? Por exemplo, quando a gente fala de dengue dá dor abdominal também, dengue quando é dengue Pode grave, né? simular abdômen agudo. Entendeu? Então, assim, e como é que muitas vezes, cara, a gente tá hoje, às vezes, num sistema de saúde, né, Antônio? Que assim, a gente não tem um tempo suficiente pra muita coisa, né, cara? E a gente acaba passando a anamnese, né? Então, assim, você veio com dor na barriga, né? Deixa eu ver aqui. Por quê? Querendo pular etapas. Só que impressionante como é que essas pular etapas, você vai para um exame que às vezes é desnecessário, vai às vezes, demorar muito mais com o exame físico, com o exame complementar. Nem todo centro tem uma tomografia, então às vezes tem que levar para um lugar para fazer tomografia. Então, assim, se o médico se dispusesse a fazer de uma forma um pouco mais de qualidade, intensidade, ser mais intenso, tentar encurtar a história sem perguntar às vezes se tem água encanada, né? Exatamente. Ele conseguiria até encurtar a vida do paciente, a jornada do paciente dentro do hospital, né, cara? Isso é muito importante. Uma coisa interessante também, falando agora, voltando um pouquinho ali atrás nos tipos de abdômen agudo que a gente conversou, né, a gente não citou, eu esqueci de citar o vascular. Na verdade, faltou quando a gente começou a conversar. E por que eu tô trazendo esse gancho? Porque o exame físico com relação à história clínica no abdômen agudo vascular, ele é muito interessante, porque existe uma discrepância muito grande entre a clínica do paciente e o exame físico. Então essa é uma característica muito importante do abdômen agudo vascular. Então quando a gente vai falar em abdômen agudo, dividindo nos 4 que a gente tem, a gente hoje vai focar mais no inflamatório / infeccioso, mas é importante a gente saber o que de básico tem em cada um deles. O que me faz pensar de cara, de início, que seja um abdômen agudo obstrutivo, ou que seja um abdômen agudo inflamatório / infeccioso, ou que seja um abdômen agudo perfurativo, ou até mesmo o vascular. Então o vascular ele vai ficar mais nesse lado aí de você ter essa diferença importante com relação ao exame físico e a dor que o paciente te manifesta. Então o cara tá com uma dor absurda, uma dor realmente lacinante que ele fala, e você vai botar a mão no abdômen dele e tá flácido. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então se de fato aquela dor estiver na proporção que ele tá falando, já vale a pena suspeitar de um abdômen agudo vascular. Aí você vai para a história clínica. Será que é um tabagista de longa data que pode ter alguma alteração vascular? Será que é um paciente que já tem uma vasculopatia prévia? Será que é um paciente cardiopata? E aí você começa a fazer a investigação e você vai conduzindo. Obviamente, depois os exames laboratoriais vão te ajudar, questão da acidose e tudo mais, mas isso é uma coisa mais profunda, então é importante as pessoas saberem e entenderem sobre o abdômen agudo vascular essa diferença básica. Quando a gente já vai para o abdômen agudo obstrutivo, fica um pouquinho mais fácil. É aquele paciente que chega já com uma história clínica que ele está há muito tempo sem ir ao banheiro. Então ele está com vômitos muitas vezes. Então se o paciente passou ali de 3, 4, 5 dias sem evacuar, uma coisa que é muito negligenciada no exame físico de todo mundo, toque retal. O pessoal não lembra do toque retal. Então no abdômen agudo obstrutivo, você vai coletar uma história clínica bem robusta de um paciente que está há muito tempo sem evacuar e, consequentemente, você vai examinar aquele abdômen, vai ver aquela distensão, fazer um toque retal, para mim é básico, dentro do abdômen agudo obstrutivo. O abdômen agudo perfurativo, a história clínica, mais uma vez, ela vai te entregar, Pietro, não tem jeito. É aquele cara que tá tomando anti-inflamatório há 5 dias. Esse é o clássico. Ele vai chegar, doutor, tava com uma dor na coluna, uma dor no joelho, né? O ortopedista me passou anti-inflamatório. Brincadeiras à parte, mas o cara tá tomando ali 5 dias de anti-inflamatório sem proteção gástrica, ele chega com uma dor de repente, absurda.
E uma coisa muito interessante também, pacientes que usam drogas, né, ilícitas, usuários de cocaína e tudo mais, é muito comum fazer abdômen agudo perfurativo. Então é uma grande suspeita também, inclusive cai muito em prova de residência médica. É uma história clínica lá do cara que estava preso, chegou no pronto-socorro, e às vezes é um paciente que estava utilizando droga ali e pode ter um abdômen agudo perfurativo também. E o abdômen agudo inflamatório infeccioso, chegamos nele. Mais uma vez, a história clínica vai ser muito favorável, que na maioria das vezes, no início, aqueles sintomas iniciais não são sintomas muito sugestivos de nada. Você tem dor abdominal, vômito e náusea, que é comum a tudo, mas ele vai para algum lugar sempre. Então, se você pensar no abdômen agudo superior, você vai ter alterações de hipocôndrio direito, você vai pensar em parte ali de colecistite, colelitise, e se você for para o abdômen agudo inferior, do lado direito, apendicite, você vai ter um histórico de febre, você vai ter uma leucocitose. Então você vai ter ali sinais e sintomas que vão te direcionar para aquele diagnóstico sindrômico inicial. Então acho que essas 4 chaves são importantes para cada um deles, trazendo o que é de mais importante para cada um e fechando um diagnóstico sindrômico. Me diz uma coisa, Antônio, essa fase inicial, que a gente não tem uma localização, né, da dor, assim, dura quanto tempo mais ou menos, assim, geralmente? Então, isso varia muito de paciente para paciente e também das características individuais de cada um. Por exemplo, se a gente está falando de um paciente idoso, esse paciente idoso, ou principalmente o paciente imunodeprimido, ele não vai manifestar. Paciente diabético, que tem muitos diabéticos, principalmente na nossa realidade de SUS. Inclusive, tem muitos pacientes sem o diagnóstico de diabetes, não sabem que são diabéticos e vão simular alterações abdominais de variados tipos. Por isso, o grande desafio. Então, geralmente, a partir de 6, 8 horas, mais ou menos, você já começa a ter alguma localização de dor. Apendicite, por exemplo, 12 horas, a ideia é de que ela migre ali da região periumbilical para a fossa ilíaca direita. Então, você tem uma coisa mais de livro. Mas a gente sabe que na prática não é tão batido de livro assim. Quando é, perfeito. Né? E o triste é quando é de livro e às vezes a gente não faz o diagnóstico. Então, a gente está aqui para isso, né? Para pelo menos os diagnósticos de livro o pessoal saber fazer. Mas em média 6 a 8 horas ali, se o paciente for um paciente previamente rígido e que não tiver não for imunodeprimido ou que não for idoso. Então você vai ter uma maior confiabilidade naquele exame físico. Esse gancho do idoso e do paciente diabético é muito importante para as alterações de hipocôndrio direito, quando a gente fala em abdômen agudo inflamatório. Porque você vai ter sintomas muito pouco visíveis. E isso pode confundir e gerar grandes problemas. E Malu, você quer começar por qual aí? Vou puxar para vesícula biliar, então, que a gente sabe que tem colecistite, colelitíase, coledocolitíase, colangite. Como que a gente começa? Perfeito. Esse é um assunto muito bom, muito interessante. É um dos que eu mais gosto de falar, inclusive, porque a minha casa, né, onde eu formei, é referência de vias biliares, né? Então, lá na UFES a gente via muito abdômenes agudos inflamatórios com alterações das vias biliares. Então, a gente vai começar do início, né, de como as coisas acontecem e vamos passando pelas possíveis complicações, tentando trazer o que a gente tem de mais importante em cada uma delas para que a gente não deixe passar. Então, qual que é a história clínica inicial do paciente que tem cálculo na vesícula, né? Colelitise, que eu acho que é o diagnóstico mais importante que a gente tem que conversar, porque é muito comum, inclusive, né, o diagnóstico de colelitise. Dor abdominal em região de hipocôndrio direito, que não vai durar mais do que 6 horas, geralmente após uma alimentação gordurosa. Essa é a história clínica básica. Por incrível que pareça, por mais básico que seja, a gente vê cada vez mais nos pronto-socorros isso ser negligenciado. Então, quando você vai para a história clínica do paciente, é um paciente que acabou de tomar um açaí, por exemplo, e chega no pronto-socorro com dor no hipocôndrio direito. Essa dor não pode durar mais que 6 horas. É uma dor que geralmente responde muito bem à analgesia convencional. Então você faz ali analgesia convencional, dipirona, às vezes, dependendo se não tiver nenhuma contraindicação formal, um anti-inflamatório ou parte para um opioide, não tem problema. Você faz uma boa analgesia para esse paciente e ele costuma melhorar. E depois vai vir o diagnóstico através de um exame de ultrassom. Né? Então você vai pela história clínica clássica, dor abdominal e hipocôndrio direito, após uma alimentação gordurosa. Geralmente não vem com náusea, não vem com vômito, pode acontecer, mas não é comum. Tá? Se começar a apresentar náusea, vômito, já tem que começar a pensar numa complicação. Durou 6 horas, fez ultrassom, o diagnóstico de colelitise está dado. E aí a gente está diante de um quadro de colelitise sintomática. Qual que é a conduta? A conduta é cirúrgica. Não de urgência. É uma cirurgia eletiva.
Esse paciente tem que ser encaminhado para um cirurgião para programar, né, para realizar a cirurgia de forma eletiva, e a mandatória hoje é a colecistectomia videolaparoscópica. A partir daí a gente começa a ter as complicações relacionadas ao cálculo na vesícula. A principal delas, e logo depois na sequência dela, é a colecistite aguda, né? Esse é um diagnóstico muito importante, que ela vai ser classificada em 3 classificações básicas, né? Que é a Tóquio, classificação de Tóquio, cai muito em prova de residência. Tóquio A, B e C, e de forma bem prática e bem resumida, eu acho importante a gente citar aqui, uma vez que a gente está abordando assuntos para pessoas que vão prestar prova de residência. Vou falar rapidinho dessa classificação, só para a gente saber mesmo que existe uma forma bem prática de gravar. A classificação de colecistite de Tóquio A é aquela onde o paciente tem só aquele edemazinho de vesícula, né? Ele está com aquela parede da vesícula acima de 4 milímetros. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico clínico da colecistite aguda? O paciente chegou com dor abdominal, não melhorou com a analgesia convencional, ou seja, passou de 6 horas. Geralmente ele tem febre associada, porque a gente está falando de uma inflamação. E além disso, ele vai ter aquele que a gente chama de sinal de Murphy positivo. Quando você aperta fundo a mão aqui na região do hipocôndrio direito e você solta rápido, ele vai sentir aquela dor. Então esse é o diagnóstico clínico clássico. E geralmente é um paciente que já sabia que tinha cálculo na vesícula. Ele já foi no pronto-socorro outras vezes, já teve essas dores, já foi direcionado a ser encaminhado para o cirurgião, acabou não conseguindo, não foi, e ele volta ao pronto-socorro com a dor e dessa vez a dor persiste. E aí você faz ultrassom e o critério para diagnóstico é uma parede da vesícula biliar acima de 4 milímetros. Então se você tem uma vesícula biliar, dor abdominal que passou de 6 horas, febre, sinal de Murphy positivo, fez ultrassom, o diagnóstico está feito. E aí já muda o cenário. Aqui a gente tem que fazer cirurgia de urgência na hora. Não existe isso de esfriar processo, de encaminhar para outro momento. É colecistectomia no mesmo momento. Isso é, inclusive, a questão de prova de residência também. Se você esfria, se você manda para depois. E a classificação de Tóquio é aquela que eu falei. Esse paciente, Tóquio A, é aquele que só tem um edema de vesícula, está um pouquinho espessado, mas é uma dor suportável. A classificação de Tóquio B já é uma classificação onde esse paciente ele começa a ter um empiema, que pode ter também na vesícula. Ele vai ter pus, ele vai ter um plastrão. Então ele vai ter uma coleção associada a esse diagnóstico. E o paciente do tipo C é aquele paciente que evolui para vocês gravarem CTI. É o paciente que tem a colecistite aguda e precisou de uma vaga em CTI, porque ele está muito mais grave do que o normal. Geralmente acontece isso com os diabéticos idosos, porque existe um atraso muito grande no diagnóstico. Geralmente os pacientes que passam de 4 ou 5 dias, eles costumam evoluir com uma Tóquio C, né, de B para C ali. Então essa é a classificação básica e é assim que se dá o diagnóstico. Depois de colecistite, a gente tem, pensando ainda nas complicações, a gente tem a colangite, que é uma complicação bem grave que pode acontecer como consequência da inflamação do canal, do ducto, que leva a bile, né, da vesícula biliar para o intestino. E isso geralmente ocorre na vigência de uma outra complicação, que é a coledocolitise, que é a presença do cálculo na via biliar. E aí, na colangite aguda, a gente já vai ter sinais, além de todos esses sinais da colecistite, a gente já vai ter também icterícia. A gente vai ter hiperbilirrubinemia, as custas de bilirrubina direta e também com uma colestase, ou seja, gama-GT e fosfatase alcalina vão estar bem elevadas. E não é pouco elevada, é ali em torno de 1.800. Então você vai ter essa alteração importante. Não tem muita alteração de TGO e TGP, né, porque não há alterações inflamatórias agudas do parênquima hepático, mas você tem uma obstrução das canaliculares. Então você vai ter uma elevação importante dessas enzimas e também vai ter uma bilirrubina ali tocada em torno de 5, 6. Se você pensar numa bilirrubina mais alta, de 10, 15, 20, aí já tem que pensar em tumores. Aí já é outro diagnóstico. Mas de forma, a etiologia da colangite, ela vai ser muito bem direcionada pelos exames laboratoriais, muitas vezes. Né? Então você vai ter essas alterações aí. Então, colelitise, dor até 6 horas. Colecistite, dor que passou de 6 horas com Murphy positivo. Colangite já é uma inflamação mais grave, que na maioria das vezes está associada a uma coledocolitise com icterícia associada. E uma outra complicação extremamente importante, extremamente comum de pronto-socorro, que vale muito a pena a gente falar, é a pancreatite aguda biliar. A pancreatite aguda biliar, ela vai ser manifestada clinicamente com dor abdominal do tipo barra, que vai para a região das costas, de forma clássica, associada a vômitos incoercíveis. O que significa isso?
mais de 10 a 12 episódios de vômito. Então é aquele paciente que chega vomitando, dor abdominal, vomitando, e você já tem, na maioria das vezes, também o diagnóstico com a litíase prévio. Na maioria das vezes. Ele já é um paciente que já sabia que tinha que operar e que não operou. Então essa história, eu tô falando assim porque ela é a mais comum de pronto-socorro, é o que vocês mais vão ver. Então se chegou um paciente vomitou mais de 10 vezes, e ele já tem um diagnóstico provavelmente de colelitíase, você já tem um diagnóstico praticamente de pancreatite aguda já feito. E o diagnóstico é feito através dos critérios de Atlanta. São 2 de 3 critérios. Né? Então você tem um critério clínico, o critério laboratorial e o critério de imagem. Na maioria das vezes, o critério clínico laboratorial ele já vai fechar o seu diagnóstico. Por isso que a gente até discute-se muito sobre a imagem, né? Se tem que fazer, se não tem, a tomografia, 48 horas depois, que cai muito em prova isso. Peraí, mas se você só pode fazer a tomografia 48 horas depois, como que ela é um critério do diagnóstico? Mas é quando você tem dúvida, né? Na maioria das vezes, você consegue fazer o diagnóstico já nos 2 primeiros critérios, que são os critérios clínicos laboratoriais. Critério clínico, dor abdominal do tipo barra, vômitos incoercíveis, mais de 10 episódios, a dor durou mais de 6 horas, igual a gente tinha falado da colelitíase, e o laboratorial a gente vai para amilase e lipase maior do que 3 vezes o valor da normalidade. Lembrando que, questão de prova de novo, eu sempre vou trazendo os links aqui de questão de prova. O valor dessas enzimas não tem a ver com prognóstico. Isso é uma questão que cai muito em prova. Sim. Então, às vezes, você tá lá com 2.000 de lipase e de amilase, e aí bota lá na prova que isso vai interferir na gravidade. Não, isso não interfere na gravidade. Então isso é muito importante de falar. E também, o que você faz, né, com relação à pancreatite, eu acho que vale a pena, alguns desses diagnósticos, vale a pena a gente falar algumas coisas que são questões de prova, que são questões importantes, até mesmo para a parte prática. Mudou, né? Porque era dieta zero antes, né? Dieta zero, é. Então você faz dieta zero. Hoje, o que a gente faz? A gente zera a dieta, mas a gente introduz o mais precocemente possível. O critério para você dar comida ou não, antigamente falava sobre sonda também, não, é comida pela boca mesmo. O que a gente faz? Dieta zero nas primeira hora, o cara chegou, você deixa dieta zero. Hidratação, analgesia. Esse cara teve fome, pode dar comida, imediatamente. Entendeu? Então o critério principal para você reintroduzir comida é a fome. Né? Então, e a quantidade de, como eu falei, amilase e lipase não interfere diretamente no prognóstico. Era muito comum você ver esse erro. Nossa, mas a lipase está... e um outro erro clássico de pancreatite. Clássico. Antibiótico. Não tem indicação de antibiótico em pancreatite aguda. A gente às vezes vê aquela prescrição padrão de todo mundo. E o pior, nego bota imipenem, meropenem. Bota antibiótico de amplo espectro, tiro de bazuca no cara com pancreatite, porque os sintomas realmente são muito exuberantes. Na ansiedade, às vezes, de querer resolver o caso, de querer tratar o paciente, inicia-se antibiótico quando não há indicação. Colecistite, sim. Aí você tem indicação de antibiótico. Agora, a pancreatite, não. Por isso a importância de fazer essa diferenciação desses sintomas. O cara de pancreatite, quando você vai para o exame físico, ele não tem MUF positivo. Entendeu? Ele não vai ter. E às vezes o abdômen dele é inocente. Ele tem a dor abdominal com abdômen flácido. Então ele vai fazer um abdômen agudo, mas não cirúrgico. Que é importante também, que muita gente confunde abdômen agudo igual a cirurgia. Não necessariamente. Então acho que esses 4 pontos são muito importantes. Né? A colelitíase, até 6 horas, dor abdominal hipocondro direito do tipo cólica, que melhora após analgesia convencional. A colecistite aguda, que você passa de 6 horas de dor, associado geralmente a febre, sintomas, né, prodrômicos ali de náusea, vômito e também uma alteração de sinal de MUF positivo. A colangite, que é a inflamação do canal associada à colelitíase, e a pancreatite aguda, que vai ter essas características que eu falei no final. Você lembra, Malu, dos 4 Fs da epidemiologia? Da colecistite? Você lembra? Ah, rapaz, isso é antigo, hein? Lembra? Meio fé, fome e fertilidade, né? Esse aí você pegou, você resgatou lá do Marcel, irmão. Você foi lá no arsenal da... Vai, moleque. No arsenal do Vale de 2014, né? É isso aí. Nas provas, eles gostam muito também das tríades, né? Tríade de Charcot, a pêntade de Raynaud. Isso, aí a gente tá falando da colangite. Né? Sim. Né? Então, se você tem um paciente que tem ali alterações neurológicas, por exemplo, isso é muito importante, porque esse diagnóstico, às vezes, ele não é muito bem feito com as pessoas no pronto-socorro. Então você vai ver que às vezes o paciente ele tá... E inclusive teve um caso muito interessante que eu gosto sempre de falar, que foi exatamente isso. Tinha um paciente que estava com dor abdominal, região de hipocondro direito, foi um pouco negligenciado ali no pronto-socorro, fez analgesia, não melhorou. Então
ele acabou continuando no pronto-socorro e ele era um paciente que ele começou a ser taxado como enjoado, porque ele estava o tempo inteiro agitado, o tempo inteiro vendo coisa, jogando o braço para cima. Então, assim, as pessoas estavam negligenciando, chamando ele de chato e de enjoado e de doido, enquanto ele estava fazendo uma penta de Raynaud na cara de todo mundo. Porque ele estava com alteração neurológica. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente negligencia, às vezes na correria do plantão a gente é levado ali por aquele ambiente que muitas vezes é um ambiente estressante para todos nós, né? Às vezes a equipe está muito sobrecarregada e o paciente às vezes ele é de fato negligenciado, isso pode acontecer. Então uma coisa que a gente tem que chamar atenção é para esse ponto também, para a questão de alteração neurológica. E aí é uma indicação clássica de você fazer uma intervenção de urgência. Essa intervenção você tem que fazer o quê? Drenar aquela via biliar que está obstruída. Essa drenagem pode ser de várias formas. Você pode levar ele direto para a cirurgia e fazer a drenagem, ou se você tiver, lançar a mão de uma CPRE, que é um procedimento menos invasivo e que vai resolver ali a vida do paciente. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Sim. E quando que a gente indica uma drenagem percutânea? Muito bom. A drenagem percutânea, ela vai ser indicada principalmente nos pacientes que são idosos, né, porque você não tem muita indicação de fazer um procedimento, de uma cirurgia, e pacientes também imunodeprimidos e diabéticos que não tem que tem um critério cirúrgico, né, de alto risco. Um status de performance mais baixo. Mais né? baixo, exatamente. Então, idosos. A gente chama também muito de colecistostomia, né, que é você fazer a punção da vesícula biliar. E já fiz isso, inclusive, à beira-leito, às cegas ali. A vesícula do paciente era tinha um plástico tão grande. Ela era uma vovozinha de 98 anos, estava grave, hipotensa, taquicárdica, todos os sinais clínicos de choque séptico mesmo, tinha que fazer alguma coisa, não podia botar em lugar nenhum. Com o agulhinho de álcoolzinho 14 ali, funcionou, aspirou, veio aquele pus ali e resolveu a vida do paciente. Rapaz, que maneiro. Entendeu? Muito legal. Então eu tava aqui no hipocôndrio direito, vesícula palpável, né? Então foi uma coisa que chamou atenção, assim, quando foi feito e que é uma possibilidade. É uma possibilidade real. Entendeu? Vamos pra onde? Agora a gente vai pra baixo. Vambora. E antes de ir pra baixo, só uma coisa. Quando a paciente é mulher, Muito a bom. gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais também. Então, no pronto-socorro, você sempre pede um beta-HCG? Perfeito. Então, a mulher é um desafio maior ainda. Porque a mulher tem os anexos e esses anexos podem simular abdômen agudo, enfim, uma série de outros diagnósticos diferenciais. Inclusive fica aquele jogo de empurra, né? É do cirurgião, é do ginecologista. Não. E a história clínica muitas vezes já resolve isso pra gente. Sim. Né? O que às vezes é muito negligenciado. O beta-HCG, ele não é pedido de rotina, não. Então não é de praxe a gente já solicitar. Eu levo muito em consideração a anamnese e exame físico e também a história clínica do paciente. Então, quando a gente entra na parte de abdômen agudo inferior, que a gente vai falar ali em quadros de apendicite aguda, às vezes uma preensão tubária rota, que já entra no diagnóstico de maior gravidade, né? A história clínica vai desenhar pra gente, na maioria das vezes. Então, quando você vem com uma paciente do sexo feminino que tem um histórico ali de febre, dor abdominal, muito provavelmente isso é inflamatório, né? Então, para você, os diagnósticos diferenciais principais em mulher são, de fato, as alterações hemorrágicas. Então, às vezes, você tem um cisto hemorrágico, período menstrual, que rompe, simula um abdômen agudo. Só que isso, na história clínica, você mata. Porque ele não teve febre, não teve sinais e sintomas sistêmicos, não tem leucocitose no exame de sangue. Então, você consegue, na maioria das vezes, matar isso daí. Agora, quando você tem pacientes que têm leucocitose, né, você já começa a pensar. Aí você pergunta, a primeira pergunta que você tem que fazer é básica. Você está com algum corrimento? É básico, a gente não vê isso acontecer. Se ela tiver com corrimento, você já vai pensar em doença inflamatória pélvica. Já é um outro diagnóstico, não é o diagnóstico de apendicite. Então é muito comum você ver assim, tem um apendicite lá. Vem parecer do cirurgião para apendicite. Aí você vai conversar com a paciente, você fala, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. O que está acontecendo com você, doutor? Comecei um quadro de dor abdominal, mais ou menos uns 3 dias. Uma dorzinha bem leve aqui na região do umbigo. Não migrou para lugar nenhum. Opa, já acendeu um sinal para mim. Já tem 3 dias. Apendicite de 3 dias, geralmente era para esse paciente estar já com bastante sintomas, né? Então não tá. Não, e você tá sentindo mais alguma coisa? Tá sentindo alguma ardência na hora de urinar? O paciente sempre fala, não, doutor, ardência não tô não, mas tá saindo um corrimentozinho com um cheiro característico. E aí é a hora de você fazer um toque uterino, para você ver, né? Se tem alguma outra chama, obviamente se você for homem, né? Você vai chamar isso é muito importante. Você fazer exame físico de mulher,
Você tem que sempre estar com algum acompanhante, com uma técnica de enfermagem, vai fazer um toque uterino e esse paciente vai sentir dor. E aí você tem um diagnóstico feito. Isso é uma doença inflamatória pélvica. Então, inflamatória pélvica. Então, você vai fazer diagnóstico e vai, inclusive, iniciar antibiótico e encaminhar para o ginecologista. Ponto. Né? E se for um diagnóstico mais característico infeccioso, aí sim, aí você vai pensar numa parte de apendicite aguda, que é na maioria das vezes, e aí a gente vai por faixa etária. Se for um paciente de média para alta idade, 40, 50 anos, você já começa a pensar no diagnóstico de diverticulite, que é muito mais comum do lado esquerdo, mas que também pode acontecer do lado direito. E aí você vai ter mais uma vez a história clínica te favorecendo. História clínica e exame físico. Se for do lado direito, vai ser um pouquinho mais difícil. Aí você vai depender de um exame de imagem. Mas pelo menos você tem uma direção. Sim. Quando você for passar o quadro clínico para o seu colega ou para o próprio cirurgião, você vai falar: fulano, doutor, eu tô com uma paciente de 55 anos que iniciou um quadro de dor abdominal em região periumbilical. Essa dor migrou para a fossa ilíaca direita. Mas é uma paciente que já está mais ou menos uns 4, 5 dias. A leucocitose dela não é tão grande, uma leucocitose ali de 16, 15 mil. Então eu estou na dúvida se talvez seja um quadro de apendicite ou um quadro de diverticulite. Olha como fica diferente você passar você discutir desse jeito. É uma questão de respeito com você, com o paciente, com o colega que está recebendo. E aí vocês vão discutir o caso. Faz parte do diagnóstico diferencial. É diferente de você chegar e ligar pro cirurgião e falar que tem uma suspeita de apendicite no pronto-socorro. E às vezes nem é suspeita de apendicite. Vou falar que é uma suspeita de um cálculo renal, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala do abdômen agudo inferior em mulher, é um desafio muito grande, mas sempre a história clínica e o exame físico ali, eles vão te nortear para algum lugar. É interessante, muitas vezes, essa posição do clínico, porque tá aprendendo e tal, passar o caso dessa forma do cirurgião, ele dá a oportunidade de aprender também. O cirurgião fala assim, pô, quase, hein, pode ter sido assim, assim, assado. Então, meu irmão, se ele teve esse respeito com o cirurgião, tem grande chance de que se ele passou uma coisa que poderia, né, errou o diagnóstico e tal, é aquele momento que o cirurgião, pô, vê que realmente ele tá sendo proativo, né, tá querendo aprender, tá fazendo, né, o melhor dele, ali o cirurgião entra pra também ajudar. Então, pô... A gente vê muito isso. Ajuda, esse momento de errar, assim, é um erro totalmente plausível. Não é nem, eu nem consideraria um erro. Na verdade, ele tá ali dentro do diagnóstico diferencial. Ele tá dentro do papel dele. O que ele não pode é fugir disso, né? Então, assim, dentro do diagnóstico diferencial, a gente vai discutir. Eu falar, ó, não é desse jeito por conta disso, disso, disso. Pronto, aprendeu. O próximo caso ele já sabe. Ele não tem mais problema, entendeu? Com relação a isso. A faixa etária é muito importante. E outra coisa, leucocitose. Isso é muito interessante para apendicite. Você dificilmente vai ver apendicite com leuco muito alto. Geralmente, as leucocitoses da apendicite não passam de 16, 14, 15 mil. Então, para você ter um apendicite com leuco de 20, 30, é porque o bicho tá pegando, né? Apendicite, ou não é apendicite, ou é uma apendicite fase 4, que já tá com abscesso, que aí já é uma complicação, e a gente poderia ficar aqui discutindo sobre as 4 fases da apendicite também, que é 1, 2, 3, 4, falar sobre como que aborda. Tem pessoas que defendem a apendicite não operatória. Nos Estados Unidos fala-se muito sobre isso, de não operar apendicite, né? Aqui no Brasil a realidade é um pouquinho diferente, não dá pra fazer isso. Eu opero todos os casos de apendicite, mas existe apendicite grau 1, tratar com antibiótico, algumas pessoas fazem. Então existe um mar de discussão aí dentro da própria apendicite mesmo, a gente pode entrar um pouquinho nisso. Mas é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, né, sindrômico. E esses pulos do gato aí que às vezes a gente não tem informação, mas é interessante a gente trazer aqui. Apendicite, poxa, como é que é a leucocitose? Se você pegou um paciente com dor abdominal com leuco de 25 mil, provavelmente isso não é uma apendicite. Provavelmente pode ser uma diverticulite. Aí você vai pensar em outra coisa. É óbvio que a medicina não é uma matemática. Sim. Muito exata. Graças a Deus que não é. E isso que torna ela tão fascinante. E por isso que nós estamos aqui e por isso que a gente discute. E a gente tem essa euforia por discutir sobre isso, né? Que a gente nunca perca isso. Mas você conseguir mergulhar nesse cenário e ver às vezes que realmente 90%, 80% dos casos vai bater esses pulos do gato que a gente tem, entendeu? Então você pegou um paciente jovem, já mudou o cenário. Você pegou um paciente de 50 e poucos anos, mudou. Opa, peraí, 55, apendicite? Difícil, pode ser, mas é mais difícil. Será que não é uma diverticulite do lado direito? Opa, provavelmente pode ser. Vamos ver como é que tá o laboratório dessa paciente. Caramba, 25 mil de laboratório, você palpa que tem um plastrão. Você fala, caramba... Ou é uma apendicite fase 4, ou é uma diverticulite aguda já com plastrão. E isso muda totalmente o seu diagnóstico, inclusive o seu grau de discussão. Você imagina você chegar para um cirurgião falando isso.
Falou, eu tô com uma paciente assim, assado, 55 anos. Eu pensei inicialmente no apendicite, mas, poxa, 55 anos, achei estranho ser um apendicite. Né? Eu ouvi o podcast lá do Emergent Cast, aprendi lá com o Pietro, o Dr. Antônio, com a Malu, que não é muito bem por aí, não. É isso aí. Entendeu? Provavelmente não é apendicite isso. Pode ser uma diverticulite. Agora, se for, talvez seja uma fase 4. Né? O cara vai falar, pô, esse cara aí, esse Emergent Cast aí é top mesmo. Bravo, né? Esse cara aí é diferenciado. Cara, eu tive um caso, Antônio, que bizarro, cara. Minha sogra, irmão, a gente tava no carro assim, ela tava com uma lombocetalgia importante, tava usando anti-inflamatório. E aí, irmão, ela veio, tô com dorzinha aqui. Cara, malandro, botei a mãozinha aqui, ó, pum, ela deu um pulo. Eu falei, ih, rapaz, Bloombergzão positivo, cara, vamos pro pronto-socorro. Ela, não, é gases. Eu tô bem, neném, meu irmão, vai passar. Ó, cara, é inflamatório, isso é peritonite, cara. Não, cara, ela pulou, irmão. Ela deu um puta de um jump, velho. Eu falei, cara, isso é Bloomberg, irmão. Esquece. Meu irmão, tá louco. Não é gases, né? Beleza, ficou em casa. Deu um mesinho, deu 2 mesezinho. Caramba. Meu irmão, Petrador voltou, pronto-socorro, irmão. Falei, não, apalpei plastrãozaço. Caraca, bicho. Cara, diverticulite. Aí. Que perfurou, cirurgia de urgência. Aí já muda o cenário completamente. Uma cirurgia fez na cavidade, transformou em lapa. Olha a merda. Olha o ganha tenso, até um bicho. Hartmann, dependendo da situação. E aí você muda completamente a abordagem, né, do Quase paciente. o Hartmann, irmão, quase. Por pouco, né? Então, você tá falando de uma paciente que tinha provavelmente uma diverticulite Hint em 1, onde você faria ali uma internação, antibiótico terapia venosa 48 horas, mandaria para casa com antibiótico, muito provavelmente, né? E você tá pulando lá para um Hint em 4, praticamente. Hoje essa classificação ela tá subdividida em A, B e tal, mas de forma geral você ainda pode classificar assim. E aí você vai com uma paciente que vai de um tratamento clínico para um tratamento cirúrgico agressivo. Muitas vezes com colectomia. Então, diminuindo, inclusive, e toda vez que você realiza uma anastomose, diminui sobrevida. Olha que gravidade. Isso aqui é bizarro, na hora de contagem das alças e tal. Meu irmão, ela só tinha um divertículo, irmão, não tinha mais. Caramba, foi o único Que é um azar, irmão. Que é isso? É meu irmão, coisa de história, né? Meu irmão, ia passando as alças, cara, não tinha divertículo mais. Cadê o divertículo? Caraca. Só achava aquele, irmão. Já era, foi Que o único doideira, que foi né? responsável. Um divertículo, velho. Falei, Só. irmão, não tem mais não, pelo amor de Deus, porque senão... Mas que bom que velho. deu certo. Você vê como é que é a história clínica, né, cara? Porque a gente tem que confiar no nosso diagnóstico. Se eu tô atrás agora, eu falo, irmão, vai pra exceção. Eu tô mandando você ir pronto-socorro. Não tem mais alternativa pra Bicho, você. É. Entendeu? Se fosse voltar agora atrás de novo, Sim. eu ia estar, porque meu irmão... não quis, pelo amor de Deus, não vou. Sim. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor Muito de pelo Deus. contrário agora, né, do que ter aberto a barriga aí. E uma coisa que é interessante é que não é indicado você fazer colono, né? Na Muito diverticulite interessante, exatamente. aguda. Diverticulite aguda a gente não faz colono, aí já vi gente pedir 4 a 6 semanas, você tem que esperar pra fazer a colonoscopia depois. Tem que fazer, mas não na fase aguda, pelo risco aumentado demais de perfuração. Tá tudo friável ali, você vai entrar com ar, com aparelho, então a chance de você perfurar é muito grande. Então não tem indicação de fazer colonoscopia. É interessante como que tudo que a gente está conversando aqui, existe um padrão e existe o diagnóstico diferencial do padrão. Então, o que eu acho que é a mensagem principal que tem que ficar para quem está escutando, para quem vai assistir depois? É tentar diferenciar quais são os padrões dentro dos abdômenes agudos inflamatórios infecciosos e quais são essas características de pulo do gato que você pode ter em cada uma delas, como a gente está discutindo aqui, para direcionar você para um caminho. Porque o que a gente vê de forma muito comum até no pronto-socorro são coisas assim, bem chatas de a gente falar, porque você vê um diagnóstico que é tão simples e tão próximo do comum que às vezes é negligenciado. Como isso que a gente está conversando, e todos eles estão na história clínica. Todos. Você vai ver, se você conversar 10 minutinhos, você vai direcionar para um diagnóstico totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma coisa interessante também, que a gente às vezes simula um abdômen agudo, é a questão da cólica biliar, da cólica renal, né? Da nefrolitise. Às vezes esse cálculo, quando ele vai migrar aqui para a região da JUF, né? Então você vai ter aquela alteração de náusea, de vômito e dor abdominal intensa. Só que essa dor é uma dor extremamente aguda. É um paciente que estava em casa, de boa, tá aqui, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco, opa, caramba, que dor é essa? Impactou. E é uma dor, assim, alucinante, cara. O cara alucinante. O cara chega no pronto-socorro deitado quase, posição antálgica, você falando, isso aqui tem alguma coisa errada. Esse cara perfurou. Aí você vai pra história clínica. Você tomou algum anti-inflamatório? Você fez algum... Não fiz nada, eu tava de boa, tava em casa, tranquilo, do nada isso aqui.
Você bebe muita água? Rapaz, não bebo água quase nada. Você já acende um alerta. Uhum. Não bebo quase nada de água. O médico falou comigo uma vez. Tem histórico familiar de cólica, de colelitise, tem relação. E aí ele vai lá e fala, não, doutor, foi muito rápido. Eu falei, isso aí tá muito sugestivo de uma cólica renal. Aí você faz o exame físico, não tem nada no exame físico, não tem dor abdominal, não tem nada. E às vezes você faz uma punho-percussãozinha, pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha, se já tiver uma infecção associada. Mas quando é muito agudo assim, tem que pensar em nefrolitise. E é muito comum, às vezes, a gente deixar passar e achar que é uma coisa muito fora, é uma apendicite. Ixi, é uma apendicite. A gente vê isso acontecer. Então acho que vale a pena citar sobre esse diagnóstico diferencial. No internato a gente vê demais cólica nefrética, aquela dor que não tem posição, o paciente não consegue ficar sentado. Não consegue. Ele fica se mexendo toda se mexe hora. o tempo inteiro. Isso é muito característico. Então, Rapaz, eu tive isso aí um dia antes teve? de saber o diagnóstico da medicina. Estudando loucura de estudar, né, cara? Não bebi água, irmão. Aí um dia antes, eu passei madrugada no hospital, outro dia eu descobri que passei medicina. Maneiro, né? Que doideira, né, velho? Que bacante, porra. Que legal. De forma muito positiva. Muito positivo ter ficado nesse, pelo menos o cálculo valeu, né? Valeu, irmão. Pelo menos eu... Rapaz, eu não sei que eu não vi sair, cara. E é muito clássico, né? A história clínica é essa. E a gente tá falando de coisas clássicas aqui, parece muito comum até às vezes tem gente que não fala sobre, mas na realidade do pronto-socorro, a gente vê que não é tão comum as pessoas terem essa formação. Né? Então você tá mais nessa realidade, né? Tá terminando a formação agora, então você vai ver que entre ali os seus colegas não é muito comum você ver que a galera sabe dessa informação. Então por isso a importância de trazer essa informação aqui das coisas básicas de cada diagnóstico. Então, dor abdominal aguda, cara que não tem história clínica nenhuma, não teve febre, não teve nada, de repente uma dor alucinante, muito provavelmente é uma cólica nefrética, muito provavelmente. Interessante isso que o Tony falou, e cara, o que acontece? Aconteceu isso, tudo acontece comigo, não é possível, né? Não é possível, velho. Cara, minha avó, dona barriga, dor clássica de vesicurite, uma vez tomografia, a suspeita era intussuscepção intestinal. Na idosa. Eu falei, 80 anos de idade, falei, tá estranho pra caramba isso aí. Vamos fazer uma coluna. Eu falei, irmão, eu sou cardiologista da minha avó, eu risco cirúrgico, na hora, meu irmão. Na hora. Eu, cara, tô cancelando a coluna aqui porque o risco de aumentado, eu sou cardiologista, tô negando a coluna, com o risco de aumentado aqui. Não fizeram coluna, meu irmão, antibiótico, casa de vesicurite depois, entendeu? E olha como que é história. E aí imagina se eu não tenho essa pegada. Porque eu olhei e falei, cara, intussuscepção intestinal, 85 anos de idade. Geralmente é na infância, né? Pô, não espera, né, velho? Falei, cara, isso aqui tem a cara de vesicurite aqui. Eu falei, irmão, não, imagina fazer uma coluna. Pô, como é que alguém pensa nesse ainda mais essa idade, entendeu? Intestino friável desse jeito. Irmão, doideira, né? Aí vem essa visão. Porque assim, na minha sogra eu não consegui ajudar muito, não. Aí minha avó deu pra ajudar, realmente. Tá vendo? Entendeu? Não foi proposital, não, né? Tá bem. Não, tá doido, pelo contrário. Caraca. Te peguei. Tá doido, irmão. Rapaz, minha sogra é minha segunda mãe. É isso aí. Top. Bom demais. Mas é muito importante a gente ter essa linha de raciocínio. A gente salva o familiar nosso. Entendeu? De algumas situações. E o mais importante, não só familiar, né? Porque a gente tem que tratar os nossos pacientes como nossos familiares também. Então a gente, dentro de um pronto-socorro, a gente ter esse feeling, ter essa noção de diferença, faz toda a diferença. E é como você está falando. Olha como é que é comum isso acontecer. Então acho que esses pontos principais é o que a gente tem que citar. Essas diferenças principais aí, pra gente poder ter um desfecho mais favorável. Que interessante. Qual a porcentagem dos clínicos que, pô, o paciente tá lá, vai em exame físico, palpa o abdômen. Quem palpa, meu irmão? Quem quer botar o esteto no abdômen? Até às vezes o paciente não entende. Não ouve nada de peristalse, não sabe. Abdômen obstrutivo, a gente sabe que não tem peristalse, né? Pelo obstruído. Então, esses detalhes, né, cara, que a gente sabe que a gente vai, infelizmente, tá sendo perdido. E aí, muito pelo contrário, aquelas pessoas que resgatam isso aí, faz um diferencial muito grande. Cara, isso é muito importante. Como é que pode, né? Essa questão de botar a mão no paciente. Isso é muito importante, principalmente quando se fala de abdômen agudo. E é impressionante como que esse mínimo do mínimo e do básico tá fazendo total diferença hoje. Você bota a mão no paciente, o paciente vira seu fã. Quando aquilo deveria ser a coisa mais normal do mundo. Ainda mais se tratando de um paciente com abdômen agudo, que é o que a gente está discutindo hoje. Então eu também vejo muito isso acontecer. Você pergunta pro colega às vezes, como é que tá o exame físico do abdômen? A gente não tem uma informação. Então, mais uma vez, trazer conscientização para essa galera que tá formando. Para que a gente tenha esse olhar também de colocar a mão, de fazer o exame físico, de cuidar. Mas é difícil,
Aí quando o cara chegar, quando o cirurgião chegar pra avaliar, você vai junto com ele. Né? Se você passar o caso clínico minimamente dentro de um cenário, né, de um diagnóstico provavelmente sindrômico, você pode ter certeza que o cirurgião vai te ajudar naquele exame físico, e isso pode ser um paciente que você aprendeu pro resto da sua vida e que vai fazer toda a diferença. Sim. Vou dar um pulo do gato aqui, que a galera paga muita grana em mentoria pra ter uma frase. Quando o paciente fala sobre assim, o que tirou isso aqui? Aí o paciente fala, não, tô assim e tal, etc. Lá ele abre o que ele tava lá fora decorando pra te falar. Aí você chega e fala assim, e como é que você tá se sentindo em relação a isso tudo? Meu irmão, qual médico pergunta, como é que você tá se sentindo, cara, em relação a isso tudo? Pelo que você tá passando, o que você tá se sentindo? Pô, eu tô me sentindo deprimido, cara, eu tô me sentindo triste. Eu tô me sentindo cansado, poxa. O detalhe é que, assim, muitas vezes a gente acha, por exemplo, quando tá, no meu caso, né, às vezes emagrecimento, a gente acha que o cara quer perder peso, não. Pô, é impressionante os relatos que eu tenho pô, Pedro, eu tava cansado de andar com as pernas arrastando. Tava cansado de não conseguir dobrar a perna. Você acha então a gente acha que a gente acha, você entende que é a parada? Então assim, a gente tem que, essa é a conexão verdadeira com a dor do paciente. A dor do paciente, pô. Porque assim, a dor do paciente vai fazer com que ele, pô, você conectar com a dor dele e entender a dor dele. Você sabe que ontem eu tava pensando sobre isso e eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram bem intencional com relação a isso. Inclusive eu falei antes, hoje eu não vou abrir nenhuma caixa de perguntas sobre emagrecimento diretamente, sobre nenhum termo técnico, mas eu quero que você comente o que você tá sentindo. E aí era medo, ansiedade e tal, dor no joelho, não sei o quê, quero voltar a brincar com meus filhos. Então, tipo assim, a dor do país vai muito de encontro, né, com o que você tá falando. A gente tentar conectar para além do que tá por trás do que possível sintoma. Né? Isso é muito forte, muito importante. Cara, é impressionante como que a mente, cara, assim, igual, por exemplo, vamos dizer que o sonho da paciente é botar uma calça 40. Eu quero vestir 42. Irmão, se ela emagrecer o suficiente a vestir 42, muitas vezes, cara, ela não vai conseguir nem emagrecer dali pra frente. Porque ela só queria aquilo, irmão. Acabou, você entende? É impressionante como que a 42, cabeça, cara, é muito doido, cara. A cabeça é surreal. Muito louca, velho. E isso vem de encontro com os abdômenes também, né? Porque a gente vê que muitas dores abdominais podem estar relacionadas à emoção do paciente. Aí entra o diagnóstico diferencial de um abdômen bem interessante, que é o síndrome do intestino irritável, que é muito comum você fazer dores abdominais e tudo. Às vezes não simula abdômen agudo em si, mas é um diagnóstico de dor abdominal constante. E muitas vezes o que está por trás é a emoção do paciente. Questão de ansiedade e tudo mais. E aí, se você conversar um pouquinho com aquele paciente, você faz diagnóstico. Às vezes é um paciente que está no pronto-socorro, numa fila do SUS, com 50 pessoas esperando. Ele só estava ansioso, com medo, porque vai fazer um concurso público daqui a uma semana. Ele desenvolveu simulou um abdômen agudo, uma dor abdominal, onde é o síndrome do intestino irritável. Você colhe história clínica, você conversa, não tem nada, faz o exame, laboratorial, tá tudo normal. E uma coisa muito interessante, a gente não pode negligenciar a dor do paciente. Então, se ele tá com dor, se ele foi pro pronto-socorro, muito provavelmente ele tá realmente com dor. E aí você conversar com esse paciente no sentido de que, cara, tá tudo normal, você não tem nada não, vai embora. Se você chegar e falar, cara, seus exames estão todos direitinho, tudo normal, tá acontecendo alguma coisa além que eu poderia te ajudar? Cara, mudou o cenário. Já aconteceu uma vez isso comigo, o paciente começou a chorar. Ela não conseguia parar de chorar. Falou, doutor, não consigo nem te falar o que é. Eu falei, então tá bom, eu vou só fazer uma oração, que o Espírito Santo toque você, toque sua vida e vai tranquila. E ela falou, doutor, era o que eu precisava, tô indo embora. Olha só, como é que irmão. A mente, como é que tudo muda, né? Essa parada, cara. Puxando um pouco o gatilho em relação aos alunos, uma coisa interessante, cara, que essa semana lá na UVV foi interessante, cara. Interessante. Tô interessante pra caramba. Muito interessante. Mas, irmão, mas o Emergicast é interessante. Você, cara, exato. O que acontece? Cara, por exemplo, tô examinando o abdômen. Cara, é apendicite. Às vezes eu fico tão focado no diagnóstico só, que eu não abro o leque de hipóteses. Então, assim, cara, pelo menos uns 4, 5 hipóteses, vai. Pelo menos 3. Porque, cara, se você tiver muita certeza aquilo lá, você focar naquilo ali, você vai pedir tudo direcionado àquilo ali e você vai errar na maioria das vezes. Então, assim, levanta umas 3 hipóteses. Sempre. Então, que você tenha uma noção real do que pode acontecer. Sim. E, assim, sempre tem uma mais forte? Tem. Mas deixa elas no bolso. Então, peça exames para todas as 3, né? Se não for muito grotesco em relação à diferença. Mas que você tem
essa sensibilidade. Sensibilidade, De saber que você não seja egocêntrico o suficiente de achar que é aquilo, vou pedir só pra aquilo e aquilo e etc. Não. Mas que você seja um pouco mais sóbrio, né? E peça, né? Tem esse leque de hipóteses pra você ter menos chance de errar. Né? Se você tem mais percebeu hipóteses. que a gente aqui na discussão, a gente sempre tava trazendo 2 diagnósticos, pelo menos de base, né? Será que é uma prensa tubular rota? Se é a parte mais hemorrágica, vai sangrar? Então vai ter uma dor um pouco mais aguda, menos inflamatória. Será que é uma apendicite? Será que é uma diverticulite? Então, por mais que tenha um diagnóstico clássico, você tem que fluir por esses outros possíveis diagnósticos, porque, como a gente falou, não é uma matemática exata. Se fosse, seria muito bom. Era só estudar exatamente como é e bateu. Lógico que, na maioria das vezes, 90%, se você dominar bem a clínica, o exame físico, você vai fazer o diagnóstico. Mas você tem que estar com essa arma aí que você falou do secundário no bolso, porque muitas vezes você é surpreendido. Cara, apostei todas as minhas fichas no diagnóstico de apendicite e não é que é uma senhora de 75 anos com apendicite. É raro, mas vai acontecer. Então a gente não pode deixar de lado. Essa que é a importância de você estudar as síndromes, né? Então conhecer bem, é uma síndrome colestática, é uma síndrome hepatocelular, é uma síndrome da hipertensão porta. Você conhecer e tentar diferenciar pelas etiologias O aí, diagnóstico né? sindrômico em bloco. Sim. Isso é muito importante. Não, a raio-x de abdômen agudo, cara. Você faz ainda? Como é que tá isso aí? Então, hoje em dia a gente faz muito ainda por conta da realidade do SUS, né? Então a gente tem no SUS... É um exame muito bom. Ajuda muito quando bem feito e quando você sabe fazer. E quando você sabe interpretar. O problema é que muita gente não sabe interpretar os raios-x de abdômen agudo, né? Então não faz nas incidências, não faz da forma correta. Às vezes a gente tem um problema também com relação à realização, à qualidade. Então isso às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Retarda às vezes algum diagnóstico. Mas eu faço bastante. E eu, particularmente, quando estou no pronto-socorro, hoje não trabalho em emergências inflamatórias e infecciosas mais, né? Não trabalho com plantão, a gente trabalha também com emagrecimento. Mas quando eu trabalhava, muito pouco tempo atrás, eu pedia para todo mundo que tinha indicação de fazer, dor abdominal, suspeita de abdômen agudo, é o básico. Rotina de abdômen agudo, raio-x. Tem que ter, não tem jeito. Todo mundo tem que ter. Vai te ajudar e muito se você souber interpretar. Vai te ajudar e muito. O que acontece é que a maioria das vezes não tem uma boa interpretação. E aí, às vezes, confunde mais do que ajuda. Mas se a gente for pensar em livros, se a gente for pensar na medicina bem feita, é uma excelente ferramenta, uma excelente arma. Óbvio que existem diagnósticos que vão ter uma sensibilidade maior, uma especificidade maior para tomografia. Mas às vezes você está numa realidade onde você pede uma tomografia, a tomografia fica pronta no outro dia. Você vai ficar com o paciente ali no pronto-socorro 24 horas aguardando a tomografia ficar pronta. Um problema muito comum também, aguardar o laudo da tomografia. Às vezes esse laudo, né, às vezes, enfim, só vai sair no outro dia. Então, você checar essas imagens também de tomografia, ficar em cima disso, é um alerta muito interessante também para os médicos que estão formando agora sobre não apenas pedir o exame, mas se preocupar em checar esses exames, para que isso não se torne uma bola de neve, né? E Parece engraçado falar isso, né? Mas é comum. Tem lugar para ultrassom? Tem muito lugar. O ultrassom é sensacional para aquilo que a gente conversou mais cedo sobre o diagnóstico das vias biliares. Então, aí o raio-x já perde totalmente a sua credibilidade, digamos assim, né? O exame de ultrassom ele é extremamente sensível e específico para as cólicas refratárias biliares. Então, para colelitise, colecistite, é o diagnóstico padrão ouro, inclusive, para você conseguir enxergar vesícula, é até melhor ultrassom do que tomografia, para ver colelitise. A coledocolitis acaba sendo melhor um pouquinho a tomografia e ressonância. Mas a colelitise, a colecistite, ultrassom é diagnóstico praticamente padrão ouro ali que você faz com o exame de ultrassom. Exame de sangue? Exame de sangue eu sempre peço para todo mundo pelo menos um hemograma, um coagulograma às vezes eu peço também, porque na maioria das vezes o paciente vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico, pode acontecer. E também marcadores inflamatórios, principalmente a PCR, né, que vai te direcionar um pouquinho para o diagnóstico diferencial, para a questão ali, por exemplo, na mulher, como a gente conversou mais cedo, se essa mulher está com o diagnóstico ali de uma dor abdominal em região de hipogastro e você não tem uma direção, se você tem uma leucocitose, uma PCR elevada, você vai pensar num processo mais inflamatório. Se você tem nenhuma alteração, você pode pensar que seja alguma coisa hemorrágica, um cisto hemorrágico que rompeu, ou talvez uma prensa tubular rota, aí entra o beta-HCG, né, dentro desse contexto de diagnóstico clínico etiológico. Perfeito. E a tomografia, sempre que você tiver suspeita de alterações mais relacionadas a pâncreas, é muito bom.
tomografia para você fazer o diagnóstico e sempre tomografia de abdômen é igual a contraste. Tá? Isso é muito importante. A gente vê acontecer muito no pronto-socorro só pedir a tomografia. A tomografia tem alta especificidade e sensibilidade para diagnóstico de alterações pancreáticas e para fazer também os diagnósticos diferenciais com nefrolitise, com outras alterações importantes também. Às vezes verificar se tem um abscesso, tem uma complicação mais importante, mas tem o seu lugar. O diagnóstico de apendicite ele é muito bom, muito bem feito pela tomografia quando você tem dúvida do diagnóstico, quando você fez um ultrassom, às vezes não conseguiu fazer diagnóstico. Então a tomografia te ajuda bastante. O paciente mais magrinho para ultrassom, às vezes é difícil de você identificar apendicite, às vezes fica retrocecal ali. Então você tem uma dificuldade, então a tomografia ela ganha aí um espaço bem interessante para os diagnósticos que estão difíceis de serem definidos através do exame físico e do exame complementar básico, que é a ultrassom e às vezes um raio-x de abdômen agudo. E se pessoa no antibiótico, você CF-metro. Sempre eles, né? Os clássicos. Até bom, né? Porque você vai... anaeróbio. Passou a parte inicial, ainda joga CF pro cipro, ainda vem pra casa. Pode fazer também. Ainda leva pra casa. Sempre ainda, pensar em gram negativo e anaeróbio são os principais pra quando você pensa em abdômen, né? Sempre tem que estar cobrindo os dois ali. E Manuzinha, top? Hein? Top. Tranquilo? Tirou suas dúvidas? Muito bom. Com certeza. Aproveitem. Pessoal, top. Cara, algum caso interessante, Antônio, que você tem pra falar, de que marcou muitos, assim, né? marcante. Cara, isso aqui, bicho, isso aqui não pode passar, não tem que falar. Cara, a gente sempre tem casos... Se quiser, tem uns casos pra falar, eu sempre tenho, né? Minha família, cara. Eu ia falar isso agora, eu falei, cara... Mas faça os casos seus que... Não tem problema, fala você. Cara, eu vou te falar de um caso, então, de uma familiar, que eu fiz o diagnóstico quando eu tava no segundo período da faculdade. Foi da minha mãe. É mesmo? Coleritise. Foi assim, é uma coisa tão básica, tão clássica, que eu sempre fui mais focado na parte de cirurgia, né? Tava no segundo ano, quarto período, eu já tava estudando a parte de cirurgia ali. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe simplesmente pegou a mão dela, botou aqui no hipocôndrio direito. Ela tinha acabado de tomar um açaí. Acabado de tomar um açaí. 20, 30 minutos depois. Botou a mão assim e deitou no sofá. Falei, mãe, o que tá acontecendo? Ela, nossa, tô com uma dor aqui nessa região aqui do abdômen. Uma coisinha bem simples, casinho que me marcou simples, porque foi um caso familiar e foi meu primeiro diagnóstico na medicina, inclusive. Eu nem era médico ainda, era acadêmico, nem interno eu era. Então foi uma coisa que me marcou, porque eu falei, mãe, você tá com pedra? Eu meti pedra ainda. Eu falei, você tá com pedra na vesícula. Bem acadêmico, bem todo de branco. Eu todo de branco, chegando anatômico. Bem aluno. Falei, você tá com o seu problema é pedra na vesícula. Ela me achou o melhor médico do mundo, né? Eu falei, meu filho, a mãe, né? Meu filho tão novo, tão recente, já fez o diagnóstico. Tá E aí ela fez o ultrassom, era cálculo na vesícula. Então, relembrando o que a gente falou no início, dor abdominal em região de hipocôndrio direito, após uma alimentação gordurosa, esse diagnóstico é muito clássico, não tem como deixar ele passar. Então, é um diagnóstico que me marcou, porque foi da minha mãe o primeiro diagnóstico que eu fiz na medicina. Maneiro, cara, maneiro. Pô, Tony, esse seu espaço, cara, fala um pouco sobre você, seus projetos, aí o que você tá fazendo, sua página. Perfeito. Então, hoje, graças a Deus, eu tô focado totalmente, exclusivamente naquilo que o meu coração sempre pulsou desde a época de acadêmico, quando eu encontrei com o caso da paciente chamada Rafaela. Inclusive, eu sempre falo desse caso porque me marcou de verdade. Uma paciente com 312 quilos. E eu tava ali no 4º ano da faculdade, indo pro 5º ano, entrando pro internato. E eu acompanhava um cirurgião bariátrico, né? E desde sempre existe uma coisa na minha vida que encurtou muito os meus processos, que é saber exatamente o que eu queria. Eu sempre soube que eu queria ser cirurgião e eu sempre soube que eu queria trabalhar com obesidade. É muito comum a gente, na vida acadêmica, a gente ter alguma dúvida, né? Poxa, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Qual residência eu vou fazer? Isso às vezes acaba atrapalhando um pouco a gente. Como eu sempre soube o que eu queria, isso encurtou os meus processos e me fez chegar mais cedo onde eu queria. Então já entrei nas minhas residências e tudo mais. Então esse caso foi um caso que me marcou muito, que foi o caso da Rafaela. É uma paciente que não preciso nem falar como que ela vivia, com 300 e poucos quilos. E ela foi para um ambulatório de cirurgia bariátrica, não pôde fazer cirurgia bariátrica inicialmente, por conta do peso, teve que colocar um balão intragástrico. A gente colocou um balão nela, eu acompanhei ela durante 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E ao final ali de 1 ano e meio, mais ou menos, ela botou o balão, perdeu quase 70 quilos com o balão, depois fez a bariátrica, perdeu mais 100 quilos, mesmo assim ainda continuou obesa. Mas foi uma paciente, assim, que mudou da água pro vinho ao longo desse período. Eu falei, cara, se existe algo mais próximo do evangelho que isso dentro da medicina, eu não conheço, que é transformar a vida das pessoas de verdade. É a pessoa nascer de novo através da medicina.
Então eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Esse é o meu chamado. Essa é a minha instrumentalidade. Então, eu iniciei o meu projeto de focar minhas formações em lugares que fosse me dar um arsenal muito forte para que eu fosse um bom cirurgião, um cirurgião bom ao mesmo tempo, né? E que eu fosse cirurgião bariátrico, que eu trabalhasse com obesidade. Então, eu fiz cirurgia geral no Hospital São José do Avaí, que é um dos maiores centros de referência de cirurgia bariátrica do Brasil. Lá a gente operava cerca de 5 a 6 cirurgias bariátricas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Foram 2 anos lá com a escola do professor Renan Catarino Tinoco, que é um dos maiores nomes da cirurgia a nível mundial, inclusive. Se você for na American College em Washington, tem um nome com a placa dele lá, uma sala. É um cara de muita referência. E depois eu entendi que eu precisava me subespecializar um pouco mais, porque esse hospital que eu fiz a cirurgia geral era um hospital particular, um hospital onde a gente via muita cirurgia laparoscópica, então eu precisava me subespecializar. Foi quando eu precisei vir para a UFES para poder ter uma abrangência multidisciplinar. Um hospital escola, ver coisas diferentes, ver pacientes realmente com o perfil da Rafaela, que eu tinha visto lá atrás. Então aqui na UFES eu tive a oportunidade de fazer cirurgia do aparelho digestivo, também com área de atuação em cirurgia bariátrica, e aqui um perfil totalmente diferente. Pacientes, cirurgias laparotômicas, cirurgias abertas. Então tudo que você imaginar de cirurgia bariátrica eu consegui ver nesses 2 lugares que eu tive a oportunidade e a graça de Deus de participar como cirurgião geral e como cirurgião do aparelho digestivo. Muito insatisfeito e inconformado que sou, decidi fazer a gastroplastia endoscópica, que é a redução do estômago feita por endoscopia, e também os tratamentos endoscópicos para obesidade. E também fiz a pós de nutrologia para dar um atendimento mais holístico para o meu paciente. Não para trabalhar como nutrólogo, deixo isso para você que é especialista, é o top, mas para que eu tenha um pouco de noção do que eu estou fazendo na parte clínica, que eu acho que é uma coisa que falta para o cirurgião. O cirurgião acha que ele é rei, acha que só ele que resolve, acha que a cirurgia resolve tudo, eu não penso assim, né? E a gente tem que dar o atendimento mais holístico possível. Então hoje eu faço aquilo que eu creio que Deus me chamou para fazer. Sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, com área de atuação, né, em cirurgia bariátrica. Faço os tratamentos endoscópicos para emagrecimento, que é a prótese de balão intragástrico, e a gastroplastia endoscópica, que para mim é um dos tops hoje, né, que você reduzir o estômago do paciente por endoscopia é sensacional. E às vezes, quando necessário, faço um ou outro tratamento clínico quando o paciente tem demanda para isso, né, com os medicamentos, a parte clínica, acompanhamento. Então o meu foco hoje é esse, e o que eu faço basicamente é isso: cirurgias e procedimentos endoscópicos para emagrecimento. Eu acho que esse é o meu chamado e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Máquina. Bota sua arroba aí, pô, pra galera. Meu arroba é Antônio Viana Neto no Instagram. Pode me seguir lá se você quiser tirar suas dúvidas sobre emagrecimento, sobre procedimentos endoscópicos, sobre cirurgia bariátrica, técnicas do tipo sleeve, do tipo bypass. Tudo quanto é relacionado a emagrecimento, a gente está falando estilo de vida, praticar atividade física, hidratação, longevidade, e a gente está sempre lá conversando um pouquinho sobre isso, um pouquinho do meu estilo de vida. Vai ser um prazer ter vocês comigo lá. Pô, Antônio, cara, prazer nosso estar aqui com você, gente. Eita! Prazer nosso, irmão. Você tá aqui com a gente, cara. Sempre nosso convite. Obrigado de verdade. Você é um cara incrível. A gente sabe, pô, seus valores, seus princípios. E, pô, o tanto que você tem a mão top aí, umas referências brasileiras em relação à gastroplastia endoscópica. Obrigado, cara. Obrigado de verdade mesmo. Obrigado. E, pô, conte com a gente. O espaço tá aberto. Assim, sempre vai ser interessante demais ter você de novo com a gente aqui. Vamos falar sobre outros abdômenes agudos aí. Espero que você esteja... Sei que sua agenda é baita disputada aí, mas até lá, se Deus quiser, eu vou dar um buraco aqui pra gente aí. Embora, com certeza, se Deus quiser. Obrigado a vocês, obrigado Pietro, obrigado Malu. Obrigada, doutor Antônio. Foi ótimo. Até a próxima aí. Siga nossas redes sociais, @ImagineCast, Instagram, YouTube, Spotify, o podcast. Conta com a gente que tem muita coisa pela frente. Até a próxima, gente. Valeu.